Olá, você está no canal Ide Pregai Audiobooks e Devocionais e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro A Oração da Vitória, de Beth Moore. Hoje estaremos lendo o capítulo 2, a primeira parte. Se você está chegando aqui pela primeira vez, que você seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e também de visitar as nossas playlists para que você possa dar início à leitura do livro A Oração da Vitória. Capítulo 2: Como derrotar o engano. O engano é a cola que mantém unido todos os tipos de fortaleza espiritual. Vamos retomar um conceito sobre o qual discutimos na introdução do livro. Nada nem ninguém é maior ou mais poderoso que Deus. Portanto, qualquer coisa que oriente a vida de um cristão, além de Jesus Cristo, só consegue se sustentar por meio da pretensão ou do engano. Lembre-se de que Satanás é o pai da mentira. João 8,44. Nele não há verdade, diz o texto bíblico. No entanto, sua especialidade é tramar a mentira de tal maneira que ela acabe parecendo verdade. Pode não haver limites para a lista de mentiras em que costumamos acreditar quando estamos presos a uma fortaleza. Analise apenas alguns exemplos. Jamais poderei alcançar vitória sobre essa compulsão que me domina. Convivo com ela há tempo demais para isso. Não tenho como evitar a confusão em que me meti. Estou preso nela e não há nada que eu possa fazer para resolver o problema. Pode até ser uma fortaleza, mas eu preciso muito dela para sobreviver. Sou uma pessoa absolutamente indigna, não passo de um grande fracasso. Quem está no controle sou eu, não é isso que me controla. O que está acontecendo não me faz mal nenhum, posso lidar muito bem com isso. Na hora certa, vou saber que devo parar com isso. Depois de tudo por que passei, eu bem que mereço. Não há nada de errado com esse relacionamento. O problema é que as pessoas não conseguem nos entender. Todo mundo tem esses mesmos tipos de pensamento a maior parte do tempo. Eu sou apenas um ser humano. Deus pode operar na vida de muitas pessoas, mas Ele não está operando na minha. Vou ter de esperar até chegar no céu para me ver livre disso. É impossível alcançar vitória sobre esse problema nesta vida. É pouco provável que Deus possa preencher o vazio de minha vida. Preciso de alguma coisa a mais. Sou uma pessoa emocionalmente fraca, por isso nunca consigo me sentir bem de fato. Não há esperança para mim. Eu mesmo sou uma pessoa sem esperança. Às vezes, temos plena noção de que estamos tolerando ou mesmo alimentando uma mentira. Em outras oportunidades, ficamos presos numa espécie de teia tão difícil de escapar que não conseguimos mais discernir bem a situação em que nos encontramos. Nem sempre fica claro para nós a partir de que ponto estamos sendo enganados, mas um sinal bem evidente é que quando começamos a enganar. Mas um sinal bem evidente é quando começamos a enganar. Tudo o que precisamos fazer para identificar a influência de Satanás numa situação é procurar a mentira. Como podemos reconhecer uma mentira? Qualquer coisa em que creiamos ou que façamos que se opõe à verdade que a palavra de Deus nos revela a respeito daquela questão é uma mentira. O texto de 2 Coríntios 4:2 nos mostra como reagir a esse tipo de situação. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Essa passagem nos ajuda a identificar 4 das especialidades de Satanás, às quais o cristão deve renunciar e se opor para que possa, assim,
seguir numa jornada vitoriosa. Número 1. Vida de segredos. 2. Vergonha. 3. Engano. 4. Distorção das Escrituras. Ao analisar cada uma delas, fica fácil imaginar como o engano permeia todas as quatro e como elas estão relacionadas. Os planos de Satanás em relação ao cristão constituem sempre a antítese dos planos de Deus. Nosso Redentor deseja nos libertar da prisão de uma vida de segredos e proporcionar a seus filhos um espaço amplo de alegria, liberdade, autenticidade e transparência. Satanás, por sua vez, quer nos manter amarrados a sigilos, por meio dos quais ele consegue nos oprimir com culpa, tristeza e vergonha. Amados leitores e leitoras, posso dizer por experiência própria que boa parte da culpa que nos oprime vem embrulhada em nossos segredos. Na verdade, o inimigo sabe que quando abandonamos a vida de segredos e os expomos à luz da palavra de Deus, estamos no caminho certo para a libertação. Não estou sugerindo que a única maneira de se libertar é se apresentar diante da congregação para contar, nos mínimos detalhes, cada pecado que tenhamos cometido ou pensado em cometer. A versão Almeida Revista e Corrigida traduz Tiago 5,16 com uma precisão bem maior do que a maioria das outras. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Na versão Almeida Revista e Atualizada, lemos: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. A palavra do texto original, traduzido por culpas, na ARC, e pecados, na ARA, é paraptoma, que significa culpa, deslize, equívoco, erro, mau procedimento. Compare com 1 João 1,9, onde recebemos a informação de que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. ARA. A palavra original traduzida neste versículo por pecados é amartia, que significa errar o alvo de alguma maneira, ou qualquer desvio da verdade. Essa palavra é usada com frequência para mencionar pecados pessoais. Tiago 5,16 se refere às confissões que fazemos a Deus. Por favor, perceba o contraste sutil entre compartilhar nossas culpas, fraquezas e erros com outras pessoas e a confissão de todos os pecados em detalhes diante de Deus. Há uma grande diferença entre Deus e os irmãos na fé. Ele é sempre capaz de acreditar em nós, ele é sempre capaz de nos perdoar e ele é sempre capaz de deixar esses pecados no passado. Felizmente, alguns irmãos na fé também são capazes de fazer isso. No entanto, há outros que não podem saber dos detalhes mais delicados e sujos sem se escandalizar. É uma pena, mas há momentos em que nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo podem se tornar os maiores obstáculos quando se trata de deixar para trás as particularidades devastadoras que caracterizam nossa história pregressa. Sejamos sinceros, alguns cristãos possuem a maturidade necessária para ajudar a nos livrar de nossas mortalhas. Outros, por sua vez, só sabem pegar qualquer coisa que ousamos confessar para jogar novamente em nossa cara. Se desejamos de fato viver em liberdade, não temos nenhuma outra alternativa além de renunciar diante do Senhor a cada canto secreto de nossa vida, onde resida o pecado, trazendo à luz da palavra de Deus até mesmo o menor detalhe. Esse é o meio pelo qual o Senhor injeta a verdade no íntimo de nosso ser. Salmo 51, 6. Também descobri que podia contar com uma ajuda inestimável e me sentir à vontade quando confessava os detalhes dos pecados que cometia e das fortalezas que enfrentava alguns irmãos de fé confiáveis e maduros.
em nome da responsabilidade. Há algumas pessoas nas quais eu posso confiar de fato e que sabem de praticamente todos os detalhes relacionados à minha vida. Em meu ministério público, em vez de escrever ou falar, coloco em prática o texto de Tiago 5,6, compartilhando minhas fraquezas e culpas e dando um testemunho mais generalizado de minhas experiências quando vivia no fosso do pecado. Não escondo o fato de que Deus me libertou de muitas situações de vergonha e pecado. Não vejo, porém, nenhuma maneira pela qual o corpo de Cristo possa ser edificado se eu entrar em muitos detalhes sobre meu passado. É possível que Deus oriente você de um modo diferente. De minha parte, porém, sinto-me totalmente em paz no coração, vivendo nesse equilíbrio entre a confissão pública de meus pecados, que faço de maneira generalizada, e a confissão particular de um pecado específico diante de Deus e de algumas pessoas. Levar uma vida de vitórias consistentes exige coragem, mas essa coragem conduz a uma liberdade gloriosa e indescritível. Que grande alívio está à espera daqueles que decidem de fato permitir que a verdade do Senhor os liberte e igualmente livre os mantenha. Disponha-se a pedir a ajuda de Deus com frequência se você estiver omitindo ou negando a existência de uma fortaleza espiritual em sua vida. Por causa dos pecados cometidos no passado, fui obrigada a aprender a conversar abertamente com Deus a respeito de áreas de minha vida que estão sempre sob risco, aquelas nas quais já fui derrotada antes, ou determinadas circunstâncias que de repente podem gerar raiva ou insegurança. Também peço ao Senhor que me ajude a discernir os primeiros sinais de engano que Satanás tenta colocar em minha vida para me confundir. Permita-me reiterar, porém, que o modo mais eficaz de escapar do engano é caminhando na verdade. Em 3 João 4, lemos o seguinte: Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A notícia mais maravilhosa é a de que essa alegria gerada pela decisão de andar na verdade não é apenas de Deus, também é sua alegria. Como disse o Senhor Jesus, tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. João 15, 11. Os que andam na verdade caminharão em liberdade. Até o nosso próximo encontro, onde então entraremos na parte das orações para quebrar essa fortaleza do engano. Em nome de Jesus. Eu peço a você que deixe o seu like, compartilhe com um amigo e, se não for inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você sempre receba a notificação quando postarmos o próximo capítulo e que Deus lhe abençoe. Até lá, então, se Deus quiser.